O deputado federal Marcel Van Hatten comunicou pelas redes sociais que o novo pedido para instalação de uma CPI para investigar os abusos de autoridade perpetrados por ministros do STF e do TSE já tem mais de 80 assinaturas, 2 dias após a posse dos deputados. O pedido já havia sido apresentado no ano passado, quando teve quase 200 assinaturas, mas a CPI não foi instalada porque o presidente da casa, Arthur Lira, considerou que já era fim de ano e que as vítimas poderiam continuar sofrendo as consequências enquanto os parlamentares aproveitavam suas férias. Com o início da nova legislatura, o deputado Marcel Van Hatten apresentou um novo pedido e reiniciou a coleta de assinaturas. O deputado disse: com mais de 80 assinaturas das 171 necessárias para a instalação da nova CPI do abuso de autoridade do STF e TSE, tenho certeza que vamos conseguir mais do que o número mínimo exigido e conto com a sua ajuda para pedir ao seu deputado que assine o requerimento. Basta ele acessar o link ou assinar pelo Infoleg com o código de apoiamento a seguir. Em razão da nova legislatura, será necessário apresentarmos esse novo requerimento, pois o que protocolamos em novembro não foi arquivado ao final do mandato anterior. Nova CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, já. Ontem, um homem morreu após um protesto contra os atos de Alexandre de Moraes. Excessos cometidos por ministros das Cortes Superiores vêm sendo denunciados há anos, mas o Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade, mantém-se omisso e subserviente. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. O ativismo judicial no nosso país, obviamente que em particular da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saudar aqui os demais presentes, Paulo Faria, Dr. Paulo Faria, advogado criminalista, doutora Mariane Cardoso, secretário-geral da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Minas, também Dr. Marcelo Monteiro, que é procurador de Justiça, e o professor de todos nós, Dr. Ives Gandra Martins. Satisfação tê-lo conosco, sempre uma aula. Eu confesso que os últimos dias revelaram aquilo que só quem não quer ver não enxerga. Só quem não quer ver não enxerga. Nós estamos alertando, fui o primeiro deputado a falar do inquérito fake, quando eu chamo de inquérito fake, o inquérito das fake news, quando ele foi feito pelo ministro Dias Toffoli contra a revista Cruzoé, porque a Lava Jato estava chegando no Supremo. Fui à tribuna, denunciei, e foi muito bem narrado aqui durante este momento, durante esta audiência pública, tudo o que aconteceu
desde então. Houve 2 eventos concomitantes, se formos olhar historicamente, para que nós chegássemos a esse ponto, que explicam, obviamente, jamais vão justificar o que está acontecendo. Primeiro, o Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal. Segundo, elege-se um presidente da República que se opõe em ideias àquilo que antes era a hegemonia da esquerda nas instituições e na política brasileira. Esses 2 movimentos concomitantes levam à situação distópica que nós vivemos hoje. Estamos em 2022, mas mais parece 1984. E não me refiro ao ano. Refiro-me à brilhante obra de George Orwell, que foi para mim uma das maiores responsáveis, junto com o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, para que me interessasse por política e lutasse contra qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação às liberdades individuais que agridem ao Estado de Direito, que agridem a democracia. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e digo, só não vê quem não quer enxergar, é perseguição política e censura. Coisa de ditadura, não é coisa de democracia. E quem ousa dizer que está defendendo a democracia, tomando atitudes antidemocráticas, está destruindo a democracia. Quem ousa dizer que está defendendo o Estado de Direito, tomando atitudes que ferem de morte o Estado de Direito, está também destruindo o Estado de Direito ao não observar o devido processo legislativo e todas as prerrogativas necessárias. Ficou ainda mais clara a perseguição política agora, quando a decisão recente do Alexandre de Moraes de bloquear contas de empresários brasileiros se baseou num pedido de um senador, da esquerda, Randolph Rodrigues. A decisão trazida à luz na segunda-feira do ministro Alexandre de Moraes não só foi baseada em manifestação de um senador de oposição, Randolph Rodrigues, como também de associações que são de esquerda. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, e assim vai. Entidades associativas que nós sabemos são de esquerda, são compostas por pessoas de esquerda. E elas não podem ingressar judicialmente? Claro que podem, mas para fazer perseguição política, não. Muito menos pode um ministro aceitar. Muito menos um ministro pode aceitar que tais manifestações sejam utilizados como base para sua decisão. Digo mais, a representação da polícia é uma vergonha. É uma vergonha para a Polícia Federal. A representação da polícia é uma vergonha. E eu vou procurar ela aqui no meu celular para trazer as partes mais vergonhosas desse despacho. Ela traz as mensagens printadas de um grupo de WhatsApp privado e menciona como base para a decisão de buscar os celulares, por exemplo, o patrocínio da campanha como atos patrióticos, entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. As compras de bandeiras para o 7 de setembro mencionadas em conversa de WhatsApp num grupo de empresários é mencionado como algo que pode ser ameaçador à democracia brasileira. Mas, para demonstrar o caráter da perseguição política, o delegado se chama Fábio Álvares Schor. Para demonstrar o caráter de perseguição política, diz ele, como é sabido, não diz de onde que se sabe isso, mas como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado democrático de direito, ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora.
principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Ele está, primeiro, supondo que os atos serão violentos. Supondo que os atos 7 de setembro serão violentos. Historicamente, eu participei de todas as manifestações comadeiras do Brasil pelo impeachment de Dilma, contra o PT. Se havia alguém violento, era uma raríssima exceção e muitas vezes ainda era infiltrado pela esquerda. Então, eles supõem que são violentos, mas do outro lado, a esquerda faz as suas manifestações e nunca se viu uma perseguição dessa do Poder Judiciário, como manifestações do MST, da CUT, da UNE, quebrando tudo, incendiando lixeira, quebrando carro, lojas, tudo que vem pela frente. Aliás, eles não só ameaçaram invadir o STF, eles invadiram o STF. O MST invadiu o STF. Grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Ele ainda bota dita conservadora para dizer, me afasta, eu não sou conservador, eu não tenho nada com isso. Estou usando até essa palavrinha aí, dita conservadora, que eu não conheço direito, mas é dita conservadora. É um absurdo! Absurdo! Uma vergonha para a Polícia Federal. Uma vergonha para a Polícia Federal. Estou providenciando, inclusive, representação na ouvidoria, porque não é possível que haja, dentro da Polícia Federal, um servidor fazendo um trabalho desses de perseguição política. Envolvem pessoas integrantes do grupo, considerando o ingrediente, do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Poder econômico e político. Essas pessoas, poder econômico, perto da força da máquina estatal, não tem nada. Poder político, perto da força da máquina estatal, não tem nada. Aliás, não tem nem foro privilegiado. Não podiam nem estar sendo objeto de investigação do STF. É vergonhoso, é vexaminoso para a Polícia Federal e para o STF. É vergonhoso. Eu aqui estou defendendo a Polícia Federal e o STF. Porque eu estou dizendo que o que este servidor policial federal e o que o ministro Alexandre de Moraes estão fazendo é vergonhoso para as instituições, está enlameando o nome dessas instituições. E eu tenho direito de fazer isso como deputado, mas eu tenho dever, porque eu estou aqui para defender as instituições, estou aqui para defender o meu parlamento, o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Covarde! Senado da República, covarde! Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República, onde vocês estão? Defendendo o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional importantíssima em qualquer país democrático, em que se respeita o Estado de Direito, defendendo a Polícia Federal, que aliás foi fundamental para revelar inúmeros escândalos de corrupção. A Operação Lava Jato está aí para demonstrar. Mas há atitudes vergonhosas de membros seus que precisam sim ser objeto aqui da Câmara dos Deputados, não apenas de audiência pública, que é importante que estamos fazendo ela aqui hoje, mas também de projetos de lei e reformas para impedir que isso possa voltar a acontecer no Brasil. É 2022, mas mais parece 1984. E eu me pergunto o que nós queremos para 2023, época de eleição, de campanha eleitoral. As pessoas precisam prestar atenção, inclusive e sobretudo nos candidatos ao Senado, para saber quem está se pronunciando sobre esses absurdos que estão acontecendo. Também os candidatos a deputado federal. É no parlamento que se faz a legislação e se muda o jogo de verdade. Obviamente que eu desprezo, repudio qualquer manifestação golpista. É óbvio. Senão não seria deputado federal, senão não estaria concorrendo à reeleição, senão eu não acreditaria na democracia. E é por isso que eu a defendo. E é por isso que eu defendo o direito das pessoas se manifestarem independentemente da posição política que elas exprimam. Hoje nós temos pessoas caladas no Brasil pelo Poder Judiciário, redes sociais, inclusive de um deputado federal que é concorrente à reeleição e do presidente dessa audiência pública, suspensas. Só um lado pode falar? Aliás, ministro Alexandre de Moraes, não existem apenas dois lados. Vamos parar com esse maniqueísmo. Nós mesmos aqui somos independentes na Câmara dos Deputados. Existem muitas formas de pensar. Há uma pluralidade de ideias no país e nós precisamos saber quem pensa de qual forma, justamente para que, me perdoem a palavra, os idiotas sejam
de forma transparente, conhecidos e não hajam nas sombras. É para isso que existe liberdade de expressão. Mas a distopia orwelliana, nesse momento, predomina. O tal do duplo pensar. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Eu estou realmente muito indignado com o que está acontecendo no nosso país. Mas que essa nossa indignação nos leve à preocupação. Não existe um povo livre quando o governo não é limitado. Quando ele se excede, ele prejudica a liberdade. Eu vejo que, além da questão da perseguição política, me parece haver até questões pessoais envolvidas. Não gostaria de pensar nisso, mas as decisões são tão manifestamente ilegais e inconstitucionais que as maiores entidades empreendedoras, empresariais do Brasil e agora também, infelizmente, os meios de imprensa e de comunicação têm se manifestado contra esse arbítrio, contra esse abuso, essa ditadura do Poder Judiciário que está fazendo uma devassa em cidadãos. Quebrar sigilo telemático da conversa de WhatsApp dos cidadãos, o sigilo bancário, bloquear contas, é como o policial pegar o cidadão e fazer uma revista. Mas não é uma revista só apalpando ele, vendo se ele tem alguma coisa estranha no bolso. É pedindo para tirar o paletó. É pedindo para tirar os sapatos. Agora as meias. Vamos ver essa conversa de WhatsApp aqui, o que está acontecendo ali. Quem sabe ele está planejando alguma coisa. Conversa de WhatsApp, tem gente naquele grupo que nem falou nada. E está com as contas bloqueadas. E está com sigilo telemático quebrado. Tira também a calça. Vamos lá. Gravata, camisa também. Mas tô só de cueca. Tira. Tira a cueca. Estão pelados, nus, diante da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro por uma decisão ilegal, abusiva, autoritária, inconstitucional. E cadê o Senado? Cadê o Senado? E faço questão de dizer mais uma vez, porque eu estou sendo cobrado, e justamente cobrado, pelo eleitor, pelo cidadão lá na ponta, que diz, vocês não vão fazer nada, eu estou fazendo, estou falando, estou tentando, estou propondo projeto de lei, estou fazendo o que eu posso, agora e o Senado? Eu aqui, presidente, encerrando essa minha manifestação, e me perdoem pela veemência, eu acredito num país verdadeiramente livre, num país em que a gente possa falar o que pensa, num país em que a gente possa expressar opinião, num país em que devemos ser, sim, responsáveis com a nossa opinião e com as instituições. E é porque eu defendo as instituições, porque eu defendo, repito, o parlamento, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Os três poderes, que eu quero harmonia e independência entre eles, que eu quero que seja respeitado, que está no artigo 53 da Constituição, que eu faço questão para encerrar a ler aqui, senhor presidente, que diz literalmente o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, é o plural de qualquer, a única palavra no português que tem um S no meio, quaisquer, não falou nem qualquer o constituinte derivado, porque foi alterado, foi uma emenda constitucional feita para deixar ainda mais claro o que já era óbvio. Quaisquer, é no plural. Qualquer, exponencialmente, quantas vezes quiser, é quaisquer opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.